A década de 1930 nasce sob o signo de grandes e profundas transformações. O crash da Bolsa de Nova York em 1929 desencadeou a maior crise já vista na economia mundial. Bancos e empresas mergulharam num mar de falências. O desemprego chegou a níveis alarmantes. Os efeitos dramáticos arrastaram todos os demais países. A Grande Depressão deixa um rastro de miséria e pessimismo. As consequências da crise mundial não demoraram a bater em terras brasileiras. Éramos uma economia agroexportadora altamente dependente da dinâmica cafeeira. Os preços internacionais do café caem 57% e estrangulam nossas contas com o exterior. Mais de 70% da população brasileira estava no campo. A interrupção brusca do crédito internacional leva à suspensão do pagamento da dívida externa brasileira. O câmbio passa a ser controlado. Os salários caem à metade. Cafeicultores endividados e estocados não conseguem pagar suas dívidas e vendem ou hipotecam suas terras. Torna-se inevitável manter a política de apoio à economia cafeeira. O PIB de 1931, ano mais grave da crise, caiu 5,3%. O governo decide queimar o café excedente que comprava. Isso sustentou a renda e o emprego a partir de déficits fiscais. Política aparentemente irracional. Teria sido o Brasil keynesiano antes mesmo de Keynes? Resultado: o Brasil seria um dos países a primeiro superar a depressão e retomar o crescimento. A turbulência econômica e a hegemonia dos interesses da cafeicultura e das oligarquias regionais despertavam crescentes insatisfações. Os industriais, as classes médias urbanas, os trabalhadores, os setores excluídos do pacto de poder começavam a se movimentar. São Paulo rompe a política do café com leite. Washington Luiz escolhe o paulista Júlio Prestes como candidato à sua sucessão. A oposição a esta solução inaugura a Aliança Liberal. Minas e Rio Grande do Sul, com forte apoio do Nordeste, lançam Getúlio Vargas e João Pessoa, ancorados em um programa de modernização do país, com reformas políticas, como a instituição da justiça eleitoral e do voto secreto e feminino, e de regulamentação do trabalho, prevendo a jornada de 8 horas e a normatização do trabalho infantil e feminino. Júlio Prestes ganha, mas não leva. Acusações de fraudes nas eleições alimentam a fogueira das inquietações sociais. Greves e manifestações populares se espalhavam por Rio de Janeiro e São Paulo. João Pessoa chegou a falar: prefiro 10 Júlios Prestes a uma revolução. Ironicamente, o assassinato do mesmo João Pessoa é o estopim que vai acelerar a Revolução de 1930. Movimentações militares são desencadeadas em todo o Brasil e a deposição de Washington Luiz foi questão de dias. A voz das ruas bradando: queremos Getúlio, era incontrolável e Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil, pondo fim à velha república. Este é o Brasil na entrada dos anos 30. Uma nova era se abre na vida brasileira. Em 1931, a produção brasileira caiu 5,3%. O R$1.000 se desvalorizou 55%. As reservas internacionais desapareceram, forçando a renegociação da dívida externa. Houve deflação de 10,9%. Em 1931, os trabalhadores urbanos, sinalizando que também queriam ser protagonistas da história do país, promovem no Rio de Janeiro e São Paulo a Marcha da Fome, duramente reprimida. A organização sindical ganha impulso. Foi fundada a Frente Negra Brasileira, o primeiro movimento social para combater o racismo. O teatro brasileiro, em 1931, foi marcado pela fundação da Academia Brasileira de Teatro, que premia Pascoal Carlos Magno por sua peça Pierrot. Nasce Augusto Boal, o criador do Teatro do Oprimido. Procópio Ferreira ilumina os palcos com a velha guarda, o Interventor e o Bobo do Rei. Oduvaldo Viana dirige, de sua autoria, Um Tostãozinho de Felicidade e Sorrisos de Mulher. No mesmo ano,
O carnaval começa a ganhar as ruas, o samba deixa as comunidades periféricas e vira símbolo nacional. E o futebol tenta superar a exclusão racial e se torna uma paixão popular, caminhando para a profissionalização. Em 1931, havia apenas uma estrada pavimentada no Brasil, a União Indústria, ligando Rio de Janeiro, Petrópolis e Juiz de Fora. Apenas cerca de 30% da população vivia nas cidades, mas a migração iria se intensificar. Um total de 45% dos brasileiros vivia na região sudeste. Em 1931, as rádios começavam a se ampliar e no ano seguinte seriam regulamentadas, permitindo a propaganda como fonte de financiamento. Iriam se transformar no grande instrumento de comunicação cultural e política, o que Vargas usará intensamente para se firmar como líder de massas. Em 1931, Carmen Miranda se preparava para o estrelato, tendo sido recordistas de venda do ano anterior, com 35 mil discos vendidos cantando "Tá aí, pra você gostar de mim", de Gilberto de Carvalho. Vila Lobos começava a compor seu famoso Trenzinho Caipira. Neste ano, nasceram Calbi Peixoto, Ítalo Rossi, Raul Cortez, João Gilberto, Zagallo e Chica Anísio. Juscelino Kubitschek casava-se com Dona Sara. Nos cinemas, enquanto Bela Lugosi, seu Drácula, e Boris Karloff e seu Frankenstein assustavam plateias, Chaplin lançava o maravilhoso Luzes na Cidade, ainda mudo, e os irmãos Marx divertiam o público com Os Quatro Batutas. No Brasil, Mário Peixoto, sob vaias e protesto, lançou seu ousado e moderno Limite, eleito em 2015 o melhor filme brasileiro de todos os tempos. O primeiro musical brasileiro, Coisas Nossas, foi lançado e se torna o primeiro filme sonoro brasileiro comercialmente bem-sucedido. Em 1931, floresciam as sementes plantadas na Semana de Arte Moderna de 22. Portinari volta ao Brasil e começa a carregar nas cores Tarsila, Lazar Segal, Di Cavalcanti, Volpe, Guinhar, Anita Malfatti. Amadurece os contornos vigorosos da arte brasileira. Jorge Amado lança seu primeiro romance, O País do Carnaval. Em 31, Getúlio Vargas assina decreto instituindo pela primeira vez o horário de verão. O emblemático monumento do Cristo Redentor no Corcovado foi inaugurado e a primeira festa da uva foi realizada em Caxias do Sul. Neste mesmo 1931, no dia 18 de junho, na rua 19 de fevereiro, no bairro Botafogo, Rio de Janeiro, nasce o sociólogo, professor e 34º presidente da República do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. 90 anos se passaram, o Brasil é outro. E hoje estamos aqui para comemorar a vida e o legado político e intelectual dessa grande figura pública brasileira. Feliz aniversário, vida longa. Parabéns, presidente Fernando Henrique Cardoso. Parabéns, presidente Fernando Henrique Cardoso. Parabéns a você, presidente Fernando Henrique Cardoso, 90 anos, que beleza. Parabéns, vida longa para o senhor. Parabéns. Oi, presidente. Parabéns, tudo de bom. 90 é uma beleza de data. Muito obrigado por tudo. Que venha com muita saúde, com paz, com alegria, com força para seguir remando. A história da sua vida até agora é absolutamente espetacular. Pensar o Brasil, reformar o Brasil, debater, discutir, abertura. Eu sou muito grato pela confiança que depositou em mim naqueles momentos difíceis. Foi muito bom nós trabalharmos juntos, a sua liderança ao mesmo tempo corajosa e serena e bem-humorada. Foi uma lição para mim inesquecível. Que esses 90 tragam mais luzes para o nosso país, muita alegria para a sua família, que esse tempo difícil passe logo para que nós possamos comemorar ao vivo uma segunda vez. Um abraço forte, muito carinhoso e tudo de bom. Eu tenho muita honra de ter participado dos seus 8 anos de governo. Aprendi muito. Vivemos momentos tensos, mas sempre fomos proativos e vamos ver o saldo. O senhor deixa o Plano Real, que é o maior
acontecimento econômico no Brasil dos últimos 60 anos, no mínimo, a lei de responsabilidade fiscal, um monte de reformas micro, uma porção de reformas estruturais, estratégicas para o Brasil, o respeito, eu sou diplomata por formação, o respeito que se tinha pela sua política externa. O senhor colocou um craque da casa, Lampreia, e o senhor colocou Laffer, ao mesmo tempo lá, e logo depois, ambos cultores da boa política externa. O Brasil era respeitado, nós viajávamos e sabíamos como o Brasil era respeitado, e a palavra do Brasil tinha um peso muito acima do que ele pudesse significar economicamente. Era uma diplomacia de verdade. E o senhor mesmo foi, antes de ser presidente, um grande ministro. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse grupo, entre tantos amigos, para cumprimentá-lo por essa data tão especial. Um abraço a todos. 90 anos, Fernando. 90 anos de uma pessoa tão admirável que você é. A Silvia e eu temos uma profunda admiração por sua vida pública e acadêmica. Mas há algo muito especial no amigo. Você é uma pessoa agregadora, você é uma pessoa que gosta de conversar, é leal com os amigos e tem um bom humor invejável. E que pessoa atenciosa você é. Você é uma pessoa que tem uma escuta para com todos. Olá, presidente. Pedro Malan aqui, marcando presença nesta data tão significativa de seus invejavelmente lúcidos 90 anos. Para além de nossa antiga amizade, foi para mim um extraordinário privilégio ter tido a oportunidade de trabalhar com você diretamente por uma década na tentativa de construção de um Brasil melhor. A luta continua e a esperança no futuro, ainda que adiado, nunca morre. Um futuro para o qual você tanto contribuiu e continua contribuindo. Siga em frente, espero poder vê-lo pessoalmente em breve. Até lá, aceite um abraço forte, amigo e saudoso. Eu tive o privilégio de conviver com o presidente em diferentes momentos da minha vida. Vou comentar 3 momentos aqui, dos quais eu me lembro muito bem. O primeiro, ainda garoto, 9, 10 anos, na casa dos meus pais, na mesa de jantar, ele sentado à mesa com os meus pais, eu e meu irmão falávamos uma quantidade industrial de palavrões. Era uma coisa realmente horrorosa, mas muito típica da nossa geração. E ele, num determinado momento, se virou para nós e disse: vocês foram educados na Suíça? E que essa ironia cortante dele, ao mesmo tempo, muito simpática. Me lembro dele, eu com 20 e tantos anos, e uma turminha que se reunia volta e meia e conversava com o presidente. E ele era um conversador espetacular com aquela molecada. E a gente ficava ali fascinado, conversando com ele e muitas vezes com a Ruth. Então a gente se sentia importante com aquela conversa que a gente tinha. Eu estava recordando um episódio, à época eu como presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, há um pouco mais de 2 décadas. Recebi o presidente Fernando Henrique Cardoso numa visita oficial a Pernambuco, na base aérea do Recife, logo na descida do avião, quando sou apresentado ao presidente Fernando Henrique, ele brinca e pergunta se em Pernambuco criança podia ser deputado. Passado muitos anos, já na construção da vida pública nacional, passei a ter a oportunidade de conviver com uma pessoa absolutamente diferenciada. Alguns meses atrás, a minha filha caçula me perguntava se eu conhecia Fernando Henrique Cardoso. E aí eu precisei compreender que era uma jovem que já se debruçava sobre livros de história e encontrava um personagem da história brasileira. E eu tive e tenho a oportunidade de conviver com esse personagem dos mais importantes da nossa história recente. Fernando Henrique, parabéns. Parabéns mesmo pelo grande homem, pela vida inteira, por você ter sido, ter dado aquele ânimo, né? A injeção de ânimo que você deu ao Brasil, que agora anda com o espírito tão combalido, né? Te desejo muita saúde, vida longa no meu coração, tem amor, se enche de amor quando eu penso em você. Presidente, hoje é seu dia.
mas a homenagem é minha e do fundo do meu coração. Você, presidente Fernando Henrique, foi um estadista, competente, preparado, equilibrado e, acima de tudo, honesto, íntegro. Não existiu outro antes, nem vai existir depois. Tratou a mídia, tanto nacional quanto internacional, com total respeito. Deu à imprensa a liberdade de divulgar e de perguntar sem nenhuma censura. Esta é a marca de um estadista. Presidente, passando aqui, primeiro, para lhe dar parabéns pelos seus 90 anos, pela sua extraordinária trajetória de vida. Segundo, para lhe agradecer como brasileiro pelos 8 anos de seu governo, foram um ponto alto no nosso século passado, sem a menor dúvida. Terceiro, para agradecer a confiança em mim depositada durante todo o Plano Real. E quarto, e sobretudo, pela amizade ao longo de tantos anos. Presidente Fernando Henrique Cardoso, fiquei muito honrado de ter sido escolhido uma das pessoas a lhe dirigir uma mensagem no dia dos seus 90 anos de idade. E pensei muito sobre o que eu gostaria de dizer e, claro, todos dirão coisas muito importantes, muito maravilhosas a respeito da pessoa que você é, do trabalho que você fez e da relevância que você teve e tem para o nosso país. E eu então me fixei numa coisa que, para mim, eu acho que eu tive muita sorte na minha vida, que é ter tido chefes que me marcaram muito. E você, naturalmente, foi um deles. Tem passagens que eu não esqueci nunca. E teve uma que é uma lição para mim de vida, quando eu disse a você, está tudo perdido, e você me disse, Pedro, tem funções de pessoas que não têm o direito de dizer que está tudo perdido. Nunca esqueci disso, é uma coisa que eu carrego comigo e carrego de forma muito preciosa. Presidente Fernando Henrique, 90 anos, da luta pela redemocratização do Brasil à presidência da República, do Plano Real à estabilidade econômica, a verdadeira dimensão de um estadista. Um prazer enorme ter servido ao seu governo como secretário nacional dos esportes. Parabéns, vida longa para o senhor. Muito obrigado por tudo que fez para o nosso Brasil. Bons ventos! Olá, rendo aqui a minha homenagem aos 90 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Não só pela contribuição que deu à democracia do país, às liberdades, à defesa dos princípios básicos da democracia, como também a construção do PSDB, partido ao qual eu tenho o privilégio e a honra de pertencer. Mas também pela grande figura humana, sensível, harmoniosa, integradora, serena de Fernando Henrique Cardoso. E também o seu charme encantador, que aliás faz com que as pessoas sempre fiquem muito sensibilizadas ao estarem com ele, seja em grupo, seja pessoalmente. Isso faz parte da natureza, da alma de um grande ser humano. E a este grande ser humano eu rendo também aqui as minhas homenagens. O que mais me fascina no nosso aniversariante é a capacidade muito própria dele, decorrente do temperamento, de, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da confusão, manter-se, ou parecer que mantém-se, no 12 por 8. Tranquilo, administrando egos, vaidades e confrontos. Pelo que está se vendo hoje no Brasil, talvez essa questão do temperamento devesse ser a primeira razão para escolher alguém para presidente. Fernando Henrique conseguiu, para todos que convivem com ele, essa capacidade de, no pior momento, conseguir preservar a calma. E é por isso, e pela forma como ele chega aos 90, que eu, que não sou do PSDB, tenho uma sugestão aos meus amigos tucanos. Está na hora de colocar Fernando Henrique na presidência do setor jovem do PSDB, pela modernidade do que ele pensa e por chegar aos 90 com esse temperamento tão admirável. Fernando Henrique Cardoso, meu querido presidente. Sabe, para este vereador de Belo Horizonte, há muitos momentos da minha vida
em que o seu nome é lembrado. Para além das divertidas conversas no seu apartamento, há também um caso muito especial. Eu ainda era muito moleque quando meu pai, aqui na esquina da rua Rio de Janeiro com a rua Tupis, em Belo Horizonte, me levou na padaria, estendeu a minha mão e a encheu com um punhado de moedas. Ele falou assim: meu filho, esse dinheiro agora vale. Mas não caiu do céu não, viu? Foi um cara genial que deu isso de presente para o Brasil. Eu era moleque, mas eu me lembro muito bem dessa frase do meu falecido pai. 90 anos, rumo ao centenário de um homem que faz toda a diferença para o Brasil. Beijo! Presidente Fernando Henrique, eu não podia deixar de passar aqui também para apresentar toda a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, por tudo que fizeste e continuas fazendo pelo nosso Brasil, como um professor, como um político, como o nosso presidente da República, se posicionando sempre com coragem, com palavras inspiradoras, motivando as pessoas que querem fazer a política bem feita em favor da nossa sociedade, em favor de todos os brasileiros. Muito obrigado pela tua contribuição, muito obrigado por ser esse exemplo, muito obrigado pelo carinho também que direciona a nós jovens do partido, a quem está exercendo mandato como eu. Muito obrigado, saúde, força, continua firme, ajudando o nosso Brasil com as suas palavras, com a sua inspiração, com o seu exemplo. O PSDB tem a obrigação de defender as políticas compensatórias. Nós somos os primeiros a declarar publicamente que temos compromisso com os negros. Essa é uma de suas frases mais emblemáticas, meu presidente Fernando Henrique Cardoso. O Senhor fez da luta por igualdade uma luta de todos os democratas, um ideal de vida de todos que sonham com um Brasil melhor e mais justo. Presidente, só tenho que me orgulhar de ter o Senhor como minha referência. Seguindo essa referência que fundamos o Secretariado Nacional da Militância Negra do PSDB do CANAF. Neste seu aniversário de 90 anos, me sinto envaidecido de poder te enviar uma mensagem de um aluno para um mestre, de uma pessoa que eu admiro demais por tudo que o senhor fez e faz para a população brasileira, e em especial nós negros neste país. Uma outra frase do senhor que adaptei faz parte da minha vida pessoal e profissional. A luta por igualdade não é só do negro, é de todos nós. Meus parabéns, meu amigo e mestre Fernando Henrique Cardoso. Presidente Fernando Henrique, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, representando a juventude do PSDB nessa data tão importante para todos nós brasileiros. O senhor que representa todas as grandes transformações e desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso país. E nos enche de esperança, quando fortalece o diálogo e a democracia. E nos enche de orgulho, quando nos ensina que abdicar dos interesses pessoais não é só um dever da vida pública, mas também uma virtude. Muito obrigado, portanto, presidente. E não se esqueça, a juventude se orgulha muito de você. Presidente Fernando Henrique, a minha mensagem de parabéns nesse aniversário tão especial de 90 anos. Desejo saúde e paz. Agradeço aos gentis convites para participar dos eventos da Fundação FHC, mas agradeço, sobretudo, pelas múltiplas oportunidades de aprendizado nos nossos diálogos. Diálogos diretos, mas também diálogos por intermédio da minha leitura das suas obras. Destaco duas que me foram especialmente marcantes. Li A Democracia Necessária, reflexões sobre aquele momento tão agudo da vida brasileira. Agradeço também a um outro livro, Cartas a um Jovem Político, 2006-2007, momento em que deixei a magistratura para ingressar na política partidária como candidato a deputado federal. Prezado presidente Fernando Henrique, hoje o Brasil comemora o seu aniversário, o aniversário de um dos seus filhos mais ilustres, alguém que ousou desafiar o país a pensar, a agir, a se estabilizar. Sua extensa obra, seu caráter pacificador e seu equilíbrio, presidente, são notáveis. Mas eu queria destacar o seu espírito de liderança. Quem lidera inspira, aponta caminhos, quem lidera escuta. O senhor aprendeu a ouvir as pessoas e, assim, aprendeu também a guiá-las.
fico pensando, presidente, no simbolismo de comemorar 90 anos com tanta energia, com tanta entrega, com tanta saudade, com tanto futuro. Presidente, a celebração é sua, mas a sua presença nas nossas vidas é um presente para os seus amigos, para os brasileiros, para o país. Meus parabéns, presidente. Querido Fernando Henrique, poucos puderam ter 90 anos de uma vida tão bem vivida. Quero te dar os parabéns, desejar muita saúde e felicidade, que é tudo o que se quer na data do aniversário para quem merece como você. Merece porque é feliz todo aquele que pôde viver junto contigo nesses 90 anos, toda uma transição como foi a do Plano Real, a colocação do Brasil em linha com os países mais respeitados do mundo, como professor, como governante, como pessoa. De 1998 até agora, junto com outros movimentos de mulheres, nós temos feito a diferença. Grande dia, parabéns. Vou mencionar um episódio que mostra sua capacidade de diálogo, tolerância, se colocar no lugar do outro. Havia um deputado que não queria votar, de modo algum, a reforma patrimonial, a quebra dos monopólios. Nós então sugerimos a ele ter uma conversa com você. Ele foi lá, passou um tempo, voltou e nos disse que tinha tido uma ótima conversa. Nós, muito ansiosos, perguntamos para ele, e então, você vai votar? Ele disse, claro. Depois de uma conversa entre dois estadistas, a gente se entendeu. Isso é fundamental. É o que o Brasil não tem hoje e que nos faz sentir muitas saudades de você. Parabéns, muitos anos de vida. Olá, presidente de Mar Baixa, passando por aqui para lhe agradecer por tudo que você fez e continua fazendo pelo Brasil, mas especialmente por me ter propiciado o ponto alto de minha carreira quando lhe ajudei com o Plano Real. E como você, continuo acreditando, tendo esperança de que vamos encontrar um caminho do meio entre os extremos políticos nesse país para poder fazer do Brasil uma sociedade rica, justa e sustentável. Um grande abraço. Bem-vindo ao Clube dos Nonagenários, Fernando Henrique. Que beleza! O clube tem muita gente ativa e nós contamos com você. Eu fiquei pensando nos tempos do passado, que episódios lembrar. E escolhi os tempos, não propriamente escolhi, me veio à memória os tempos de Ibiúna, quando nós nos sentávamos à beira da piscina coletiva e focávamos e às vezes fazíamos conversas sérias. Esse é um elemento afetivo, encantador, que eu relembro mais. Quanto ao futuro, a natureza nos impõe um futuro curto, mas que ele seja vivido plenamente. Parabéns, presidente Fernando Henrique Cardoso, meu eterno presidente. Obrigado por tudo que você fez pelo país, tanto na vida acadêmica como na área política. Eu tenho que fazer um agradecimento especial por ter tido o privilégio de participar da sua equipe. Eu pude presenciar a importância da firmeza na liderança, na convicção de ideias, né? Foi só assim que a privatização anda para frente. Eu queria também agradecer o fato de você ter conduzido 2 mandatos com muito respeito às instituições democráticas e, ao mesmo tempo, fazer as reformas modernizantes liberais com olhar no social, tanto na área da saúde, como da educação, como da transferência de renda. Isso me dá esperança que a gente possa, de novo, ter esse caminho no Brasil. Quem sabe, né? Parabéns. Presidente, o senhor foi o último estadista a governar o Brasil. O senhor tinha um projeto de nação, tinha respeito pela sociedade e manteve sempre o apreço às instituições e ao regime democrático. Por isso eu, como muitos brasileiros, lhe somos agradecidos. E o senhor, a sua vida, a sua história, sobretudo nesses momentos sombrios que nós estamos vivendo, nos servem de exemplo, nos servem de esperança de que dias melhores virão. Por isso, presidente,
com admiração, com respeito e com orgulho de ter pertencido ao seu governo, é que eu lhe desejo feliz aniversário e parabéns. Muito obrigado por tudo. Presidente, só temos a agradecê-lo pela sua importância para a história do nosso país e, é claro, do PSDB. Partido é uma entidade abstrata, um conjunto de ideias e intenções, mas é a prática dos governos que dá corpo ao ideário partidário. Dessa maneira, os seus 2 governos nos definiram. Nós somos o partido do Plano Real, que acabou com a inflação. Nós somos o partido das privatizações, que deram modernização à nossa infraestrutura. O partido das reformas estruturantes. O partido da responsabilidade fiscal. O partido que, sob o comando da nossa saudosa e querida Ruth Cardoso, deu forma aos programas sociais para ajudar os mais carentes. Enfim, presidente, devemos muito ao senhor. O seu senso de moderação nos momentos de maior aflição, a sua sabedoria de estadista e sociólogo. E, é claro, aos 90 anos, a pessoa mais antenada do nosso partido que indica tendências que apontam os rumos. Presidente, parabéns pelos 90 anos e muito obrigado por tudo que representa para todos nós. Em 1986, eu assumi pela primeira vez o Senado. Eu saía do governo do Estado e chegava no Senado da República e encontrava lá figuras importantíssimas, tipo Nelson Carneiro, Afonso Arinos, Marco Maciel, Jorge Brunhauser, Zé Richa, Roberto Campos, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, dentre outros. Foi aí que eu conheci Fernando Henrique, uma figura de muito agradável convívio. Ele convivia com todos, ele escolhia os dele, mas convivia com todos com muita lhaneza. Esse era um traço característico dele que eu registrei ao conhecê-lo, mas o fato mais forte que me marcou na relação com o Fernando Henrique foi o pragmatismo dele. Quando ele quer uma coisa, ele quer mesmo. E assim foi na presidência da República, quando eu era presidente da CCJ do Senado e trabalhei junto com Martos Tavares para fazer, a pedido dele, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Um marco nas relações de equilíbrio fiscal, um presente que Fernando Henrique deu ao país. Fernando Henrique é quem eu quero hoje aplaudir e homenagear. Fernando Henrique, meu querido amigo, é uma honra estar aqui falando com você hoje, no seu aniversário. Quantos aniversários a gente passou juntos? Esclarecendo que era tudo em festa pública. Muito obrigada, eu só tenho a te dizer muito obrigada pelo democrata que você é, pelo homem público, pelo amigo, pela simplicidade genial da tua inteligência tão profunda, tão rica, e esse profundo entendimento do que é o povo brasileiro e de olhar sobre ele. Querido Fernando Henrique, você chega aos seus jovens e bem temperados como cravo de barra, 90 anos, na plenitude das qualidades que fizeram de você um grande intelectual e um grande homem público. Um grande intelectual que lê, estuda, pesquisa para entender o Brasil e o mundo. Um grande intelectual que, a partir desse lastro, atua na vida pública e que exerce uma liderança que tem entre os seus componentes a sua capacidade de se relacionar com as pessoas de uma maneira cheia de simpatia e compreensão e com uma postura democrática. É o que informa o lastro do seu juízo político, capaz tanto de entender o geral do mundo e do Brasil, quanto o específico das nossas circunstâncias. Foi assim que você, como presidente, ampliou o nosso horizonte de possibilidades. E eu estou convencido que o Brasil deve a você um exemplo de governabilidade democrática e republicana. Acho também que o legado da sua presidência é algo de que nos beneficiamos até hoje pelo patamar que você construiu, além de uma presença relevante do Brasil no mundo. Acho também que você soube se reinventar na sua pós-presidência, e a sua palavra de homem público e de intelectual público nos ajuda a pensar rumos e diretrizes para o futuro do nosso país.
Presidente, feliz aniversário. Muita saúde, muitas coisas boas. Muito feliz em estar aqui celebrando essa data tão simbólica na condição de seu amigo. É um privilégio poder falar de boca cheia que eu sou seu amigo e agradeço muito a confiança e a generosidade e as trocas de ideia que a gente teve por tantas vezes ao longo desses seus 90 anos. Estou aqui seguindo as suas pegadas, essas pegadas da ética, da retidão, da inteligência, do bom humor, da gente finice. Então, e como brasileiro, eu queria agradecer tudo que você fez pelo país. O seu legado será eterno e a gente está aqui para defender ele e para, se Deus quiser, seguir avançando na construção de um país mais eficiente, de um país mais justo, de um país mais afetivo. E como amigo, parabéns! Nesse momento de celebração de uma vida tão bem vivida, eu gostaria de destacar um aspecto que talvez seja menos conhecido de sua personalidade. Você é um exímio conversador. Nunca interrompe o seu interlocutor. Jamais eleva o tom de voz. Sem dúvida, esse bom humor deve ter ajudado e muito nas intermináveis conversas com os políticos. Mas eu acho que esse estado de espírito exprime algo bem mais profundo: o respeito, sempre, pelo outro. Ao relembrar esse traço forte de sua personalidade, entendo o sentido profundo da última frase de seu livro de memórias: detesto quem usa a força para obter o que deseja. Estamos comemorando os 90 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma das mais bonitas e vitoriosas histórias de um homem público neste país. Sociólogo, intelectual, reconhecido nacional e internacionalmente, e que fez uma grande inflexão na história desse país, mudando o conceito mundial sobre a democracia e as instituições brasileiras. Com certeza, eu preciso dizer isso, porque sei que ele, na sua reconhecida e imensa modéstia, nunca diria isso. Mas é com muita razão e com muita alegria que faço essa justiça histórica a Fernando Henrique Cardoso. Presidente Fernando Henrique, aqui é o senador Isalci Lucas, PSDB aqui do Distrito Federal. Quero muito parabenizá-lo e, ao mesmo tempo, também agradecer, por tudo que tem feito, que fez, continua fazendo aí pelo país. Eu que tive o privilégio de ser o seu contador aí na campanha, tanto na primeira quanto na segunda, e foi um privilégio conhecê-lo, poder servi-lo não só a Vossa Excelência, mas também ao partido PSDB, que a gente tem muita honra de hoje representar aqui o Distrito Federal e o país no Senado Federal. Mas o objetivo aqui mesmo é agradecer. Inclusive, tive o privilégio também, nomeado por Vossa Excelência, de servir 4 anos no Tribunal Regional do Trabalho, aqui na segunda instância, aqui no DF, Um abraço, parabéns, obrigado por tudo. Presidente, faz mais ou menos 50 anos nós nos encontramos em Paris. E eu lhe entreguei uma carta que você trouxe para São Paulo para dar ao meu pai. Um gesto generoso, mas imprudente, porque eu já tinha sido condenado aqui, com base na Lei de Segurança Nacional, e você, cassado, tinha passado pelo OBAN, estava longe de ser um portador seguro. Anos depois, você me convida para ser seu ministro. Eu me lembro do seu telefonema, com o seu convite. Eu imediatamente aceitei. E só depois é que eu me lembrei de perguntar a você, ministro de quê? É porque eu tinha uma enorme admiração, como tenho por você, como intelectual e como político. Entre a carta em Paris e a presidência, convivemos na executiva estadual do PMDB em São Paulo. Você sucedeu Mário Covas como presidente. 2 estilos diferentes. Você, diante das divergências, e eram muitas naquela executiva heterogênea, você deixava a conversa fluir. Você comandava uma conversa entre amigos políticos.
e atento sempre ao surgimento de um ponto em comum, de uma convergência que permitisse a unidade. Esse mesmo estilo, e eu quero falar de estilo, não quero falar ainda de realizações, esse mesmo estilo eu encontrei na presidência da República. Você, presidente, nunca deixou dúvidas sobre quem comandava, mas você comandava naturalmente, sem aqueles gestos exteriores do mando. Você buscava a convergência, você evitava tensões inúteis, você divergia sem raiva e sempre muito consciente da história, do papel do seu governo na construção da democracia no Brasil. Por isso é que até hoje você é uma voz ouvida, acatada e respeitada, não apenas no PSDB, mas em todo o universo político brasileiro. Parabéns, Fernando Henrique, pelos seus 90 anos. Meu querido irmão, de quem eu tenho muito orgulho, nesse 18 de junho de 2021, quando você alcança os seus 90 anos bem vividos, eu só posso lhe desejar muita saúde, muita paz, que você conserve essa cabeça privilegiada e seu espírito democrático, autêntico, que é uma pessoa que sabe dialogar com todos os brasileiros patriotas. Você foi meu mestre, presidente Fernando Henrique, que me orientou a caminhar profissionalmente pela estrada da vida. E foi meu amigo, em todas as horas. Inclusive em momentos difíceis da minha vida. Sempre corrigiu os meus erros e aplaudiu os meus acertos. Presidente, minha gratidão a você é oceânica. E mais, a nossa amizade é inabalável e será sempre eterno. Parabéns. Muito obrigada, feliz aniversário. Um beijo muito grande. E eu espero muito, 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 cada vez mais, que juntos vejamos a democracia de volta a esse país. Beijo. Presidente, parabéns e obrigado pelos serviços prestados à nação brasileira e à referência como homem público. Honrando os teus 90 anos, um beijo grande para ti, um abraço na família e a essa legião de amigos que te cerca. Obrigado, presidente. Obrigado, Fernando Amigo. Além de um chefe, hoje um grande amigo. Parabéns. E vamos aos próximos 90 anos. Parabéns. Espero que a gente possa tomar um bom vinho junto, comer uma boa comida junto, lembrar de boas histórias, que não tem ninguém que lembre de tantas boas histórias como você. Eu não lembro nem o que eu fiz ontem, você lembra o que você fez ao longo da vida inteira com nomes, datas, detalhes, é admirável. E que a gente continue dando boas risadas juntos. Tá? Feliz aniversário e fica com Deus. Para o bem do Brasil, senhor presidente, caro amigo, um grande abraço, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, o Brasil deve muito a você. Um abraço, festeje o seu dia, tchau, tchau. O que mais desejamos é que você tenha muita saúde para ficar conosco por muitos, mas muitos anos mesmo. Um grande abraço com muito carinho. Muito obrigado pela sua produtiva presença intelectual e política na vida brasileira. E que essa data se repita por muitos anos. Parabéns. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, se eu conheço o senhor, inaugurou os 90, já de olho nos 100. E eu vou cuidar da minha saúde para fazer um discurso melhor e lhe dar um abraço muito afetuoso quando o senhor completar os 100 anos a caminho dos 110. Muito obrigado, presidente. Presidente, um abração forte, saúde, firmeza, lucidez, vamos em frente, 90, 91, até, como o senhor mesmo disse, para que limitar a generosidade do senhor? Abraço grande. Fernando, parabéns pelos 90 anos. De um amigo que foi seu aluno, de um amigo que trabalhou junto com você, de um amigo que colaborou com o seu governo. Um amigo que muito lhe quer mesmo. Um grande abraço, muitas felicidades. Conte sempre comigo. Fernando Henrique, você é reconhecido e valorizado não só aqui no Brasil, como no exterior, por ser como você é. Receba então
um beijo carinhoso da sua irmã e um abraço virtual da Gilda, sua quase gêmea. Parabéns, muito obrigada. Tenha uma vida boa, querido. Salve os 90 anos de você e de todos nós. E hoje, nesse dia especial, vamos apresentar trechos do inédito documentário O Presidente Improvável, um filme que vem sendo cuidadosamente preparado nos últimos 2 anos pela produtora Giros, que já esteve presente no long list do Oscar em 2016. Aguarde mais um pouquinho, que o lançamento está previsto para março de 2022. Eu sempre procurei ouvir o outro, falar com o outro, chegar na pessoa, o que é muito difícil sendo presidente. Uma das coisas que ele aprendeu no ofício de sociólogo é a de ouvir os outros. Ouvir para compreender. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Senão eu não seria sociólogo. O sociólogo tem que gostar de gente. Nem seria político. Eu tinha uma certa experiência de família. Meu tio-avô foi ministro da Guerra, o outro foi governador do Rio de Janeiro, o outro foi presidente do Banco do Brasil. E, por outro lado, eu fui para a universidade. Eu levei a vida na universidade, longe de tudo isso. Eu nunca quis ser político. Acho até que, por temperamento, eu sou mais professor do que político. Você acha que alguma vez eu pensei em ser presidente da República? Mas nunca. O pessoal diz que sim, desde pequenininho, é mentira. Por que eu me meti? Eu não me meti, não foi uma deliberação. Foi um momento que te leva, te arrasta de alguma maneira, né? A universidade foi cercada, você chegou e disse que acabou, nós somos caçados. E o governo via todos como se fosse comunista. Pelo menos se você, o Caetano, estavam pensando nessas coisas. Imagina. Nada. No máximo, professor, a gente admitia ser considerado como linha auxiliar. É isso, olhe lá. E olhe lá. Eu tive que não voltar para minha casa, a certa altura, e fui para o Chile. E fiquei 4 anos. E nunca entendi bem por quê. Nós estávamos proibidos de ensinar no Brasil. Sem saber nem por quê, eles te taxavam e acabou. E aí fizemos o SEBRAP, né? Com alguns professores. Nós fizemos resistência sem luta armada. A posição foi de lutar dentro das regras institucionais, para restabelecer a democracia. Mas mesmo assim, eu não tinha ideia de fazer carreira política, não. E, na verdade, eu vou contar um casinho. Teve um dia aqui, na Assembleia de São Paulo, estava o Ulisses e o Tancredo. Aí o Tancredo disse para o Ulisses: "Ô, Ulisses, você não acha que está na hora desse aí deixar de ser coroinha e rezar a missa?" Eu virei nada, eu virei senador suplente, porque o senador mesmo era o Montoro. Aí depois o Montoro virou governador. Então aí eu virei senador. Então eu entrei na política. Fazer o quê? Quando começou a campanha pela direta já, foi uma coisa muito importante. Porque ali primeiro houve uma espécie de frente única. Da Constituinte, o que nós queríamos? Acomodar as diversas tendências. A técnica que a gente usou, e que é a técnica do processo democrático, é a administração dos conflitos. Você tem que compor. Compor. Eu aprendi muito com o Itamar. Fui ministro do exterior primeiro, depois da Fazenda, que era um abacaxi. Convencer um político era impossível. Era uma coisa totalmente nova, não tinha sido feita em lugar nenhum. A ideia era de uma abstração enorme. Esse dublê do presidente, de ser intelectual e político, fez toda a diferença.
O combate à inflação era uma política de melhoria tempo, social. Só que aqui não entendiam isso. É neoliberal, não sei o quê. Eu nunca fui neoliberal na vida, né? Nós olhamos para o mercado, obviamente, mas a força grande foi dada na área social. Pega hoje um mecanismo de proteção social, que é o Bolsa Família, que é extremamente importante, mas a origem disso está lá na Bolsa Escola. Mas a verdade é que nós não fizemos uma coisa que é muito importante, que é carcarejar. Nós só pusimos ovo. Esse é o jogo do poder, você tem que saber equilibrar. E tem o povo, e tem as classes médias, tem os empresários, tem os agricultores, e tem os sem terra. É um negócio complicado. Eu, depois de deixei a presidência, eu não fui mais nada, não quis ser. Eu não sei o que você pensa, mas eu acho que na nossa... Eu sou mais velho que você. Pouquinho. Um pouquinho já é muito, né? Mas o fato é o seguinte, chega uma hora que é outra geração que tem que vir. Nós somos a ponta de uma geração que está desaparecendo. Lógico. A ponta que resta, não é a ponta do iceberg. Não, é natural. O futuro não sou eu mais, são vocês. É a nova geração que vem pela frente aí que vai fazer. A política mudou de lugar. Mudou de lugar, completamente. A política não é mais a rua. Não, é a rede. O que ha ocorrido é las redes sociales y las redes de participación se han autonomizado y se han constituido en un poder propio. A fronteira entre a política, o showbiz, o entretenimento, são fronteiras que se diluíram. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que les gens s'engagent, ils veulent des choses qui ont des engagements complets. O que faz os nossos partidos? Fazem de conta que isso não existe. When people start to take advantage of the freedom that democracy offers without responsibility, you can lose it fairly quickly. O risco disso aí é acabar com a democracia. O sentimento que eu estou tendo é de acabar com a política. Eu não tenho medo horroroso, mundo novo. É um mundo novo, você tem mais gente no jogo. Fazer o quê? O mundo tecnológico não veio para ir embora, ele vai ficar. Ou você entra nele, ou você não tem poder. Daqui a pouco vamos ver. Mas se não houver vozes que falem, não acontece nada. E a nós só resta falar, né? Desfrutar das palavras de Fernando Henrique Cardoso é sempre um privilégio. Hoje, no dia dos seus 90 anos, é com imenso prazer que eu convido a todos a escutar ao presidente Fernando Henrique Cardoso.